Estamos de volta no segundo bloco do Vale Notícias para falar para vocês sobre licitação para a FANPOP. Está agendada para ocorrer no dia 27 de agosto a licitação para a contratação de empresa para o fornecimento de equipamento de sonorização e iluminação para o 36º Festival Avareense de Música Popular, famosa FANPOP, que está programada para ocorrer entre os dias 12 a 15 de setembro no Centro Cultural Esther Pires Novaes. A licitação foi dividida em 2 lotes. O primeiro lote é para a contratação de serviço de som. A estimativa é de R$ 11.900. Já o lote 2 é referente à contratação do sistema de iluminação, com estimativa de preço de cerca de R$ 6.700, totalizando quase R$ 20 mil com licitação, tanto para som como iluminação. Segundo o edital, todas as despesas de hospedagem, alimentação, abastecimento de água e lanches para a equipe durante os dias de trabalho estipulado, bem como do pagamento, será por conta da empresa contratada. Em sua justificativa, o secretário da Cultura de Avaré, Diego Beraldo, destaca que a contratação de empresa se faz necessária para atender às necessidades do festival, para apresentações dos músicos, competidores e dos shows dos artistas contratados para a 36ª FANPOP. Muito bem, falando um pouquinho sobre isso, a prefeitura ela está economizando com a FANPOP. Lembrando que em 2017, quando o Jô Silvestre assumiu e quando se falou em FANPOP, a prefeitura disse que ia voltar a FANPOP às raízes, às grandezas da FANPOP, e levou a FANPOP em 2017 para a pista número 2, o Parque de Exposições, Dr. Fernando Cruz Pimentel, trouxe shows de peso aí, né? E foi um grande festival, apesar de eu achar que o público foi abaixo do esperado, né? Mas isso é opinião minha. Agora, em 2018, a prefeitura, pensando em economizar, numa economia, ela acaba levando essa FANPOP de volta ao Centro Cultural, onde foi realizado no ano 2016 pelo governo Pônio Novaes, que já também estava, né, no vermelho nas suas contas, para diminuir os gastos. Ou seja, não vamos ter esse ano shows de grande porte, mas vamos ter shows aí, como a campeã avareense do ano passado, a banda Varal Royal estará se apresentando, abrindo, aliás, o festival em Avaré, e alguns outros artistas avareenses e da região aí. Então vai ser um evento bastante enxuto, né? E segundo o secretário Diego Beraldo, em entrevista ao site Fora de Pauta, ele diz que a qualidade do evento será a mesma, vai ter uma qualidade grande, vai ter uma premiação em dinheiro aí, realmente é cerca de R$ 9 mil para diversos, R$ 9 mil que são divididos em diversas premiações, parece que o primeiro colocado é R$ 4.500, e a FANPOP, né, vai lá para o Centro Cultural, né? Talvez até a prefeitura querendo economizar dinheiro, porque sabe que vai ter um gasto vultuoso, vamos colocar assim, durante a EMAPA 2018. A grande expectativa aí, principalmente de jovens, aquelas pessoas que gostam de rodeio, gostam de festa de peão, que é realmente pela EMAPA. Então, por isso, talvez o governo Jô Silvestre direcionando essas verbas, a verba que ia gastar talvez para fazer uma FANPOP melhor, com shows melhores, talvez ele esteja direcionando toda essa verba para a 50ª edição da EMAPA. Muito bem, vamos falar agora para vocês de... A gente sempre aqui, é importante destacar, quando a gente traz uma denúncia, uma situação, a gente sempre tenta ouvir o outro lado, tem o outro lado muitas vezes não se manifesta, outros se manifestam, e tem a justiça agora que se manifestou em relação a uma sentença proferida contra o radialista Rodivaldo Ripoli e acabou anulando essa sentença, né? O juiz Jair Antônio Pena Júnior, da Vara Criminal do Fórum de Avaré, acatou o recurso impetrado pela defesa do ex-vereador e radialista Rodivaldo Ripoli e anulou a sentença que havia sido proferida no início de julho.
Ele havia sido condenado a pena de 4 meses de prisão em regime aberto, porém, sua pena foi substituída por restrita, né, de direitos aí consistentes na prestação de serviços à comunidade. No recurso, o advogado aí do Rodivaldo Ripoli, o Marcelo Haiti, todos conhecem muito bem, aliás, fez parte desse governo, né? Impetrou embargos de declaração, alegando contradição na sentença proferida. O que chama a atenção é que a decisão que beneficiou o ex-vereador foi proferida pelo mesmo magistrado que havia condenado o radialista no mês de julho. Após analisar as alegações da defesa, o juiz Jair Antônio Pena Júnior conheceu o recurso e destacou o seguinte, abre aspas, é certo que não há nos autos em afronta ao princípio do devido processo legal e do contraditório, os memoriais da defesa, de forma que a sentença proferida deve ser anulada. Isso posto, conheço os embargos de declaração e dou-lhe provimento para declarar nula a sentença, fecha aspas. A decisão é do dia 3 de agosto, porém foi divulgada apenas no dia 7. Segundo informações, apesar da sentença ser anulada, o processo seguirá sendo analisado, sendo que a defesa de Rodivaldo Ripoli terá o direito de se manifestar no caso, apresentando o contraditório. A ação de calúnia foi impetrada pelo médico Dr. Benamin Francis Dickler, que acusou Ripoli de ter proferido calúnias no programa de rádio, a qual apresenta diariamente. Segundo Benamin, o radialista teria imputado negligência médica contra ele. Segundo o juiz criminal, nessa sentença de julho, a materialidade delitiva foi comprovada por uma mídia apresentada, ou seja, a gravação do programa do Ripoli foi apresentada para o juiz. Em sua primeira sentença, então, o magistrado destacou ter ficado comprovado a difamação. O juiz chegou a destacar que Ripoli teria colocado a esposa em risco ao interromper de forma imprudente e irresponsável o processo médico que estava sendo realizado. Então tá aí essa matéria relacionada a essa anulação de sentença. Não quer dizer que essa anulação de sentença é a absolvição de Ripoli neste caso. Ou seja, vamos ter ainda, esse processo está andando ainda e mais para frente vamos ter novidades referente a esse caso. O juiz pode aí manter a pena, aumentar, diminuir ou decidir aí realmente pelo arquivamento da denúncia, inocentando aí o radialista Rodivaldo Ripoli. Muito bem, seguindo com as informações aqui no do Vale Notícias, vamos falar de notícias da região. Que o nosso correspondente direto da cidade de Piraju, da rádio Eduvale FM, Diego dos Reis, traz informações para a gente da nossa querida estância turística de Piraju. Com você, Diego dos Reis. O bancário Marcelo Negrão resolveu fazer um abaixo-assinado para que a Prefeitura de Piraju realize melhorias nesse trecho que interliga os bairros Eldorado e Morada do Sol. Mesmo não tendo nenhum tipo de infraestrutura, o local é usado com muita frequência pelos moradores. Aqui no Eldorado tem o PSF do Eldorado e também tem a creche, que muitas mães de manhãzinha aí no final do dia utilizam esse trecho transitando aqui para levar os filhos na creche ou utilizando o PSF, né? Além disso, o trecho é utilizado pelo transporte circular. Na semana passada, vejam só, o coletivo chegou a atolar nesse local, obrigando vários passageiros a concluírem o trajeto a pé. Em 2001, como vocês podem observar nessa lei aprovada pela Câmara, a Prefeitura recebeu essa área a título de doação, a fim de ser destinada ao prolongamento da Avenida Maria Cecília Negrão Chagas. A mesma lei diz ainda que a Prefeitura passa a ser responsável por todos os melhoramentos públicos nessa via. Eu preciso que a Prefeitura, o Poder Público, pelo menos coloque umas pedras, uma fresa que eu já pedi e até o momento não fui atendido, né? E agora no momento estou coletando umas assinaturas, um abaixo-assinado requerendo um asfalto nesse trecho, que é um trecho legal, tá? Procurado para comentar o assunto, o Departamento de Engenharia de Piraju informou que as melhorias nessa via
serão feitas após o programa de recapeamento. A pasta não deu nenhuma data para que isso aconteça. Já o Departamento de Serviços, Trânsito e Fiscalização disse que irá estudar uma alternativa para facilitar a circulação de veículos no local. Falando ainda de região, um homem e uma mulher foram presos no dia 10 de agosto em Taquarituba durante uma operação realizada por policiais civis da cidade para reprimir o tráfico e a associação para o tráfico de drogas. A ação foi coordenada pela delegada Camila Rosa Alves. O primeiro foi detido em uma casa na rua Luiz Benini. Com ordem judicial, os policiais fizeram incursão nos cômodos e encontraram porções de droga no interior de um guarda-roupas. Um jovem de 18 anos foi encontrado com ele essa droga, né? E com ele, né, apresentavam e pesavam denúncias da prática ilícita. Ele foi autuado em flagrante. Ele já era conhecido nos meios policiais, né? Já a dona de casa, de 30 anos, também foi localizada e presa dentro da própria residência na Travessa Capitão Cesário de Campos, depois que os policiais encontraram no local maconha e uma balança de precisão. Contra ela, também já havia denúncias da prática do crime. Ambos foram conduzidos para unidades prisionais da região. É um fato que chama a atenção, né? Já é conhecido meios policiais, já foram presos, né? Porém, foram colocados de volta às ruas e recuperaram, de forma alguma, foram lá praticar a mesma ilicitude, né? Vender, traficar e acabar com a família de muitas pessoas, infelizmente, né? Esse Código Penal nosso ultrapassado que precisa mudar. Enquanto não mudar, vai continuar o tráfico rolando à solta em todo o país. Não estou falando da nossa região, mas esse é um fato que acontece, infelizmente, em todo o país e em todo o mundo. Alguns países menos, outros mais. No Brasil, está muito acima, né, do que outros países aí com o mesmo índice populacional. E desde o dia 15 de agosto, trabalhadores com deficiência poderão usar o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, para comprar órteses e próteses. As regras para o uso do fundo por pessoas com deficiência foram publicadas no Diário Oficial da União. A possibilidade de uso de recursos do FGTS para comprar próteses e órteses estava prevista em uma lei de 2015, mas só foi regulamentada em abril de 2018. Com a regulamentação, a Caixa Econômica Federal publicará as regras e o uso de recursos do fundo, como ele será liberado. As próteses são aparelhos destinados a substituir um órgão ou membro, como uma prótese de perna, por exemplo. Já as órteses são aparelhos destinados a corrigir uma alteração, como, por exemplo, um óculos. O recurso só poderá ser usado para comprar próteses e órteses para o próprio trabalhador, que deve comprovar que a deficiência é de longo prazo, ou seja, que exista há pelo menos 2 anos, ou seja, definitiva. O trabalhador só poderá sacar os recursos com um laudo médico que ateste a deficiência, a espécie e o nível da deficiência. O laudo também deve ter a prescrição da órtese ou da prótese, que será comprada com o saldo do FGTS. O modelo do laudo deve ser emitido na página da Caixa Econômica Federal, na internet. Com o laudo, o trabalhador deve ir a uma agência da Caixa com o documento de identificação e comprovante do vínculo empregatício. O saldo para a compra de próteses e órteses só poderá ser usado a cada 2 anos. Com isso, caso o trabalhador compre uma prótese com o dinheiro do fundo, ele terá que esperar 2 anos para comprar uma nova prótese com recurso do Fundo de Garantia.
A Caixa usará como padrão de valores a serem liberados a tabela usada pelo SUS. Então tá aí para vocês, é uma boa notícia para quem realmente aí teve um membro amputado, né? Precisa realmente aí com uma órtese de um óculos e não tem condições, então ele pode com laudo médico ir lá sacar o valor para ele comprar essa prótese ou essa órtese, né? Eu acho muito legal, acho bastante interessante. Muitas vezes as pessoas ficam com o fundo de garantia bloqueados aí e pessoas realmente que necessitam desse dinheiro, as pessoas com deficiência para comprar a sua prótese aí, realmente eu acho que é uma ação muito interessante do governo federal. Então você que teve aí algum membro aí amputado, você pode procurar a Caixa Econômica Federal para obter mais informações. Mas é importante que você tenha um laudo médico, leve um documento de identificação e você poderá sacar aí o fundo de garantia por tempo de serviço. Muito bem, vamos falar agora de vacinação, porque durante todo o mês de agosto está ocorrendo a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e também o sarampo. Em Avaré, até o momento, cerca de 40% aí de pessoas foram vacinadas, né? Valor que está abaixo aí, né, do que até espera o Ministério da Saúde. Lembrando que passamos já do meio do mês de agosto e o restante aí de crianças e alguns adultos, aliás, também precisam dessa vacinação. Confira mais informação na reportagem de Caio Augusto. A campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo da Secretaria Municipal da Saúde está a todo vapor e o do Vale Notícias te traz todas as informações. Quase 42% da população já foi vacinada, né? Durante todo o mês de agosto a gente está fazendo a vacina e a gente vacinou mais ou menos 1.900 crianças. Isso dá um total de 42% da nossa meta. Me fala um pouquinho dessas vacinas. São 2 vacinas, mas atinge diversas síndromes, doenças. Isso, são 2 vacinas. A gotinha, que é da paralisia infantil, né, que é a poliomielite, e uma agulhinha no braço, que é contra sarampo, cachumbo e rubéola. Principalmente por causa dos casos do sarampo que está tendo no nosso país. A enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Avaré fala quais são as idades corretas para a vacinação. As crianças que vão vacinar são aquelas que já completaram 1 ano de idade, então 12 meses, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, antes de completar os 5 anos. Todas as crianças devem tomar essa vacina, mesmo aquelas que estejam com a sua vacina em dia. É importante que a mãe leve todas essas crianças nessa faixa etária. O que precisa levar? Principalmente a carteirinha de vacina e os documentos pessoais da criança, certidão de nascimento, cartão SUS, mas a carteirinha de vacina é imprescindível. E esta semana tem mais um dia D, um dia especial totalmente focado na vacinação das crianças. Sábado agora, dia 18 de agosto, nós estaremos vacinando das 8 da manhã às 17 horas, nos postos de saúde, onde já acontece a vacinação normalmente, e durante a semana, de segunda a sexta, todos os postos continuam fazendo essa vacina, até dia 31 de agosto. As vacinas não possuem reação. A importância para que a gente não traga de volta as doenças, né? A paralisia infantil já não tem no Brasil há muito tempo, sarampo também não tinha, agora está voltando por causa, né, de algumas crianças não vacinadas, então é importante realmente vacinar e a gente pede que a população procure no sábado, porque o sábado tá só para vacinar as crianças, né? Então a equipe é maior, a gente tem mais pessoas trabalhando. Durante a semana a gente também vacina, mas tem as vacinas de rotina, tem os adultos, tem outros atendimentos. Então, o sábado seria o dia ideal para essa pessoa levar a sua criança. E nós vamos para o nosso segundo intervalo e já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Vale Notícias.